todos os pratos Xanenawa, eles são servidos de forma coletiva. Geralmente a gente sempre chama alguém de fora para comer conosco. Se você for em alguma aldeia de algum parente Xanenawa, você vai ser bem receptivo, porque não importa o horário, eles vão sempre te oferecer algo para você comer, né? Então, assim, é uma coisa nossa de chamar, principalmente como é um prato para dias especiais, em comemoração especial, a gente começa a chamar pessoas. A minha avó falava que quando você come só, não é bom. Você tem que sempre estar chamando alguém, porque aí vem mais comida, atrai mais alimentação para sua casa, né? Meu nome é Gemina Brandão Borges, né, no português. O meu nome no idioma é Xiu. Sou do povo Xanenawa, da região lá de Feijó. Vou fazer 33 agora no mês de outubro, né? Houve uma época que pela aldeia ser muito próxima da cidade, a comunidade já estava ficando dependente da cidade. Tudo era farinha, era o arroz, era o feijão. Hoje não, hoje já tem essa coisa voltada para a aldeia. No verão, durante o ano todo existe um período que pode se plantar, tipo a melancia, o feijão de praia, né, a abóbora na praia, né? Então, no inverno é um tipo de plantação, no verão é outro, né? Então, assim, a gente começou a resgatar esse tipo de... pra gente mesmo, né, pro dia a dia. Eu tenho meu espaçozinho ali, lá da minha casa, que eu cultivo a medicina... Eu esqueci o nomezinho, a medicina caseira, que é aquelas plantas que a gente conhece mais, assim, que a maioria dos brancos conhece, né? Como o saratudo, o canjiru, que é um anti-inflamatório, o saratudo, cura tudo, é um antibiótico natural, o remédiozinho, o hortelã, que serve para calmar. Então, eu sempre procuro, assim, manter isso aqui, né? Aqui em casa, a folha do algodão roxo, que serve também para desinchar um pé machucado, né? Então, assim, eu sempre preservo, assim, eu não tenho como muito expandir isso, porque o meu terrenozinho aqui é pequeno, né? Mas o que eu procuro, assim, sempre preservar, eu cuido, assim. Meu nome é Alcimar Inácio da Silva, eu nasci em Chapuri, tenho 49 anos, nasci dia 17 de 4 de 2000, de 1975. A mãe da gente ia para a roça e a gente ficava cuidando das coisas, fazia um arroz, um feijão, né? Uma carne, né? Aí a gente ficava ali cozinhando, ou cozinhava ou a disciplina, disciplina vinha, mas era assim. Plantava macaxeira, feijão, arroz, milho, tudo que a gente comia assim dessa parte aí a gente comia de lá, tudo, fazia farinha, tudo, aí era de lá, tudo era de lá. 2 alqueiros de terra brocados, 2 alqueiros aí você broca e derriba, na época era no machado que a gente derribava, era 15 dias derribando os pau no machado. Barracão, na minha época tinha barracão. Na minha época tinha o barracão que era lá no São Sebastião e tinha na beira do rio, que era já no Seringal Vila Nova, que a gente morava no Seringal São Francisco, mas a gente andava pelo Seringal Vila Nova que a gente andava. Aí lá tinha um barracão. Tinha 2 barracão, né? Quando tinha arroz e feijão, a gente comia feijão, arroz, carne. Quando não tinha, teve uma época da nossa vida que a gente foi uma época que a minha mãe se separou e aí esse negócio assim ficou muito, né, assim, que era só a minha mãe, né? Era 7 filhos. E aí a gente passou assim muito apertado assim nas coisas porque era só a minha mãe para trazer alimento para casa e a gente passou um tempo que a gente às vezes comia banana verde cozida com carne. A gente fazia
a macaxeira com carne cortadinha, miudinha, que chama, não sei como é que vocês chamam, mas lá a gente chama de louco. Louco de macaxeira. Cortava a macaxeira e temperava com pimenta, alho, cebola. Se tivesse cebola, eu colocava. Aí comia, para sobreviver. Ontem foi aniversário do meu pai, a gente vai fazer esse prato hoje, né? Ontem ele completou 63 anos de idade. Meu pai é um líder do povo Yawanawá, né, conhecedor das ervas medicinais. Ele está passando uma temporada aqui comigo por conta que eu estou ajudando ele a se aposentar, essa aposentadoria. E ontem foi o aniversário dele. Eu vou fazer esse prato hoje, né, para ele, porque ontem foi o aniversário dele. O Vutan é um prato típico do povo Xanenawa, que você pega a banana verde, vai ralar a banana verde ou raspa, né, com a colher ou com alguma... e vai fazer tipo preparar ele e ficar tipo uma papinha, né, um mingau. E aí geralmente a gente prepara ele com o tatu. Como aqui não tem tatu, eu vou adaptar no modo cidade, vou colocar o frango, né? O frango desfiado para a gente colocar dentro dele. Meu nome é Nádia Jarude, eu nasci em Rio Branco, Acre, mais especificamente na Gameleira, nas casinhas de madeira antiga que tinha lá, né? Hoje já não tem, mas foi ali. Meu avô, por parte de pai, ele tinha um seringal, onde a gente a gente comia o que era plantado lá, né? Arroz, feijão, frutas, né? Então, carne, tudo vinha da fazenda. Toda a comida árabe, né? Toda a gastronomia do Mediterrâneo, né? Então, isso aí eu aprendi com a minha mãe, Felícia Jaruti. Na Gameleira tinha um quintal imenso, que a minha mãe plantava tudo. Tinha maracujá, parreira de maracujá, tinha graviola, tinha cupuaçu, tinha manguita, tinha couve, tinha tudo. A gente usava muito disso, porque, né, na época de criança, Rio Branco muito longe de tudo, né? Então a gente tinha a obrigação de plantar para comer. Era difícil chegar o tahine, era difícil chegar o grão de bico. Então muitas coisas ela fazia com feijão, né, com a massa de feijão. Então tinha algumas adaptações, sim. Mas sempre vinha um árabe que trazia, né, ou de Manaus, ou de Belém, vinha, mas era difícil. Lá, quando eu estava diretamente na aldeia, sim, né, a gente colhia os legumes, batata, o atá, que é a mandioca, né, essas coisas assim mais naturais, a gente sempre tenta preservar esse lado natural. E até mesmo pelo difícil acesso, né? De ir na cidade, ter que ir lá, de se deslocar, ir lá na cidade, depois voltar para a aldeia é mais difícil. A gente se presta a isso, né? Tá dependente do supermercado aqui na cidade. Por esse tempo, eu estou passando esse período aqui na cidade, por quê? Porque eu estou terminando o curso de bacharelado em administração no IFAC, né? E aí no ano que vem eu termino, se Deus quiser, e aí era para me retornar o ano que vem, no final do ano que vem. Só que como eu assumi uma coordenação de uma organização indígena, eu vou terminar, acabar esse mandato para me retornar para minha aldeia. É diferente, né? Primeiro porque você tem um impacto no bolso, né, do financeiro da gente, porque lá dentro da aldeia existe uma diferença muito grande. Lá na aldeia você vai plantar, você colhe, você sai para ir para o roçado, já traz algum, ou então até mesmo no terreiro, como a gente chama, né? Tem essa facilidade. Aqui não, aqui a gente precisa ir no supermercado, precisa ter dinheiro para a gente comprar as coisas e são muito caras, principalmente assim a comida natural, tradicional. Às vezes as pessoas ela não tem essa noção, principalmente os não indígenas, que acham que a comida tradicional ela é bem barata. Ela se torna muito mais cara aqui dentro da cidade do que na aldeia. Por acaso, aí você que mora no Seringal, você chega logo de começo, você vai brocar um roçado. Você vai brocar um roçado ali, aí o que você vai fazer? Você vai plantar
Primeira coisa que tu vai plantar no roçado é macaxeira. Macaxeira e milho. Depois que tu planta o milho, aí tu deixa uma parte para tu plantar o arroz, na época do arroz. Aí tu planta o arroz, aí depois tu vai plantar, aí tu colhe o arroz, aí depois que tu vai plantar o feijão, que tu vai colher o feijão agora, nessa época agora. Tá apanhando feijão. É essa época, mas isso aí demora quase um ano. Aí nessa época aí, se tu não tiver condições financeiras, tu vai passar meio ralado. Se tu não tiver isso aqui, tu vai passar necessidade. Ou se tiver algum amigo que na colônia sempre, no Seringal, a gente sempre tem aquelas pessoas que é bondosa, essas coisas que tem coragem, macaxeira, arroz, feijão, eles arrumam pra ti, ó, fulano, eu vou te arrumar, mas quando tu tiver, eu vou te emprestar, mas depois tu vai me devolver. É assim. Isso, as coisas que a gente não tinha lá, a gente tinha de vir aqui. E às vezes a gente tinha essa dificuldade, sabe quando? No inverno, porque é a alagação. Alagação muito grande, de você andar 50 minutos dentro d'água. Tinha hora que você nadava, tinha hora que você não nadava, que a água dava aqui, mas tinha hora que você tinha de nadar aí 10 minutos, 5 minutos nadando na mata, na floresta, e só no varadorzão, assim, ó. Vou citar uma receita que todo mundo gostaria de saber, que eu ensino e ninguém faz, que acha difícil. Mas é a massa do quibe, né? Então, tem uma diferença muito grande do quibe que o Jarude fabrica e o quibe que as pessoas fazem, né, por aí. A massa do quibe, o trigo do quibe, ele tem que ser muito bem lavado. Depois ele vai ser espremido à mão, porções por porções, separados. Ele vai ter uma secagem rápida, uns 40 minutos a 50 minutos, entendeu? Depois você vai misturar os ingredientes para você preparar a massa para poder abrir o quibe. Então é um processo meio difícil mesmo. Tem tal ponto da lavagem, a maciez do trigo. Aí você vai misturar hortelã, cebola, manjericão, a pimenta síria, o sal, a carne, né? Faz uma massa, mistura tudo. Aí ela vai ser moída. Ela não é sovada, ela é moída. Depois que ela estiver moída, aí ela vai dar um ponto que você vai fazer bolinhas e ele vai ficar na consistência correta para você poder abrir o quibe e rechear. Então também tem o lance de abrir o quibe, que o quibe seja uma parede fininha, que você pode colocar a carne, fechar ele e ficar com esse formato poderoso, né, que ele tem. Então eu dou para todo mundo a receita original, mas ninguém faz. É essa a receita que eu tenho de cabeça. Então, você fez uma pergunta atrás, o que eu não comeria, que comi uma vez e não fez legal. Eu lembrei que quando chegava muita gente de fora, que queria comer a tal da tartaruga, o jabuti, eu nunca fui ligada nisso. Eu me lembro que eu fui numa festa de uma senhora que fez um negócio, acho que foi uma tartaruga, uma pessoa importante e tal, e nós fomos. E eu comi, e eu passei muito mal, tive dores de estômago horrorosas e tal. Eu devia ter uns 7 anos, por aí, 8 anos. E aquilo me marcou. E depois eu viajei para São Paulo, que eu fui morar em São Paulo com 12 anos, e mandaram para minha tia lá em São Paulo. Meu tio foi e levou uma tartaruga, sei lá o que, um jabuti, e fizeram. E eu comi, aí eu senti a mesma dor. Só que eu senti essa dor muito maior. E aí me levaram no hospital e tal, e aí foi... eu vi que era aquele bicho coitado que eu tinha comido. Mas o bom mesmo da mata, assim, é o jabuti, ó. Jabuti é bom demais. Ele não pode correr. Jabuti faz normal também. Você coloca pimenta do reino, alho, chicória. Não tem de faltar chicória na comida de comida assim. Chicória. É só isso. E
cebola de cabeça, cebola de palha. Você coloca isso. Tipo, é porque geralmente assim, lá dentro da aldeia, principalmente os mais velhos, os anciãos, eles têm muito essas coisas, assim, de fazer essa divisão. Então tem, na verdade, no fundo tem essas coisas assim, você não pode comer isso, porque senão você vai, ou vai acontecer alguma coisa, ou isso. É mais voltando para o mundo branco, é mais umas coisas de crendices, né? Que tem. Mas para nós, como eu já falei, é levado muito ao pé da letra em relação à comida. Ter alguma restrição de comida. Não pode comer, tipo, você tá doente, você não pode, como eu falei, comer comida pesada, né? Uma carne de caça, um feijão, né? Não pode. Tem que comer comida leve. E tomar ingerir muita caissuma, muito machu, muita água. Existe um prato tradicional também do povo Xananaua, que é chamado de... você não encontra o tchachuche perto da aldeia, você tem que andar quilômetros e quilômetros dentro da mata mesmo para conseguir o tchachuche. O que é o tchachuche? É sapo. Eu achava, eu tinha nojo, né? E eu era criança, né? Eu tinha nojo e quando eu vi aquele sapozinho tudo cozido na panela com a banana verde cozida, aí além de eu ter medo, ter nojo, eu ficava, né, receosa de comer. Mas aí a minha avó falava que era bom, era bom, era bom. Quando eu fiquei assim, maior, na adolescência, entrando na juventude já, depois da adolescência, eu provei. E eu achei muito gostoso o tchachuche. O tchachuche não é um sapo que se encontra assim perto da cidade, nem perto da aldeia, não, é longe mesmo. E é tanto, os ossinhos dele é bem azulzinho. É bem azulzinho, azulzinho, azulzinho. Que é o sapo cozido. Tchachuche cozido. Minha comida favorita, ixi, eu gosto de tantas coisas. Do meu lado tradicional, indígena, a Xiú gosta da banana cozida com amendoim, com mudubi, que a gente chama, né? Eu gosto. Aí, agora, do Nauá, eu gosto de macarronada. Mauá é o nome para branco? Dos não indígenas. Ah, sim, um assado de panela. O que eu gosto mesmo é assar. Carne assada. Eu gosto de muita carne assada. Muita, muita mesmo. Porque a gente mesmo matava, né, os porcos de casa. Aí a gente assava assim, chega a ficar amarelinho, assim. Fora que assava muita carne. Mas que nem tava me perguntando, a comida minha preferida é cozido. É cozido. A minha comida favorita são várias, né? Mas assim, eu tenho a paixão pela comida árabe, né? Aqui no Jarude, eu gosto muito do michuí com arroz de lentilha, né? Eu como sempre. E a salada fatouche, que eu como bem também, eu gosto. Entendeu? É um filezinho grelhado, tal, uma coisa leve. É isso, eu não sou muito exigente, não. É porque assim, na minha vinda para cá, para Rio Branco, eu vim para estudar, né? E aí quando eu cheguei aqui em Rio Branco, eu achava que ia ser mil maravilha, eu ia conseguir um emprego, eu ia começar a estudar, fazer uma faculdade, mas foi totalmente diferente do que eu pensei, né? Assim, quando eu cheguei aqui, sinceramente, os meus sonhos eles foram frustrados, né? Por quê? Porque a gente encontra uma sociedade muito preconceituosa, racista, inclusive quando a gente, tipo, uma pessoa vai, a gente procura uma oportunidade de emprego, a pessoa, os Nauá, ele olha pra gente assim, índio é preguiçoso, índio é ceboso, né? Índio não sabe fazer nada. E aí, a única oportunidade que a gente se vê em relação a isso, que eles dão, alguns dão pra gente, é para limpar chão, né? É um trabalho assim super digno, né? E foi um período assim muito difícil da minha vida porque
E a gente chegou não passar certamente fome, mas passar necessidade, né? De ter só no dia um arroz para comer, ou um ovo para cozinhar, ou uma salsicha assim comprada no mercado. Coisas que lá na minha comunidade eu não tinha, eu tinha fartura lá, né? Eu tinha o peixe, né? Eu tinha uma carne de caça, eu tinha, querendo ou não, fosse na cidade, eu tinha facilidade de ir lá no comércio pedir fiado, né? Um frango. E aqui não, aqui foi totalmente diferente. Eu passei assim essas dificuldades em relação a isso. Foi um período assim também difícil, né? Porque a gente começou a optar, teve tempo assim aqui em casa que só era ovo e salsicha. Ou então calabresa. A gente revezava entre ovo, salsicha e calabresa, né? E aí isso que trouxe um impacto assim muito grande dentro de mim, uma reflexão muito grande. De até me questionar, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E foi um período assim também que deu vontade muito grande assim de fechar, trancar, até mesmo desistir mesmo da faculdade e voltar com a minha família para a aldeia. Nessa época que a minha mãe separou, a gente passou uns dias meio difícil. Se não fosse meu avô a gente tinha passado mais necessidade, assim, foi a época da banana verde. Tinha muita banana e a gente comia. Assim, porque a banana verde ela é ruim, hein? A gente põe carne dentro, mas ela trava. Tudo isso ela é boa quando ela tá amadurecendo. Pode cozinhar ela junto com a carne que fica uma delícia. Banana com. E a mãe fazia assim umas misturas. Não era porque ela queria, era pela necessidade, né? Ela cozinhava banana com macaxeira e carne dentro. Mas aquela panela desse tamanho assim, cheinha. Ela cozinhava, o caldo ficava grosso. Aí a gente comia, que não tinha macaxeira, a macaxeira estava verde. E não dá pra gente fazer farinha com a macaxeira verde, que ela é bem fininha assim, ó. Eu já tinha muito. Aí depois de um ano, aí melhorou as coisas. Aí a gente não passou mais fome, não. Mas nessa época a gente passou, todo mundo. Fomos acompanhados. Minha esposa e a minha neta. Só eu, hora de meio-dia, quer dizer, eu vou passar lá sozinho. Mas que a mulher, quando eu chego em casa, a mulher vai sair para trabalhar. Então às vezes eu fico só, né? Aí eu vou lá e faço prato para comer lá na frente da televisão. Principalmente que ela tá trabalhando 2 horários e eu não. Aí eu faço da cozinha, que a minha cozinha é muito quente. Eu acho assim que é um cozido, ó. Cozidão, ó. E eu gosto. É comida que dá uma sustância, assim, porque a gente gosta de caldo, né? As pessoas tem gente que não gosta, né? É comida seca, né? Eu já gosto de comida molhada. Então, isso é a minha tradição, que vem assim, é que eu gosto. Geralmente eu costumo cozinhar aqui em casa, na verdade, nós revezamos, eu e meu esposo, né? Mas a parte da culinária indígena sou eu que tomo conta. Aí agora, tipo, a comida mais do branco, porque meu esposo não é indígena, né? Tipo, ele sabe fazer alguns pratos que eu não sei fazer, então a parte da culinária dos Nauá ele sabe. Eu sei da culinária indígena, então assim, eu costumo tomar conta, assim, tomar a frente. O mingau de banana, com amendoim, que eu gosto muito. O peixe assado na folha, a farinha de banana também. A farinha de banana eu gosto muito para tomar com caldo de peixe. Porque a farinha de banana, você pega a banana verde, você cozinha, quando está perto de ferver, você desliga para não passar do ponto, porque se passar não dá mais para fazer a farinha de banana. E aí você amassa ela e pensar que não tá uma farinhazinha de banana, você tomar com caldo de peixe. Eu acho que ser boa tem que ser feito com amor, né? Com carinho, né? A comida ruim, ela é mal feita, a pessoa não faz direito. Pode ser um feijão, pode ser só um arroz, né? Pode ser só uma salada. Ela tem como sair bem feita, se tiver amor, né? Ai,
Eu acho que assim, não Nádia Jarud, mas Felícia Jarud, né, que é a minha mãe. É muito, né, a lembrança dela fazendo o quibe, sentadinha com quase 80 anos, entendeu? Perfeito, do mesmo jeito. Ela estava sempre rindo, adorava fazer aquilo. Então, a comida árabe num todo, né, marcou muito a minha história, né, a minha vida. Essa história do quibe, da esfirra, sabe, com muito amor. Isso aí marcou legal. Eu acho que é o quibe. Ah, o painel. Então, lindo, né? Esse painel é a capa da identidade da mamãe do Líbano, né? Então, eu tenho ela aí, original. Então, ela era a capinha dos documentos dela, né? Da carteira de identidade. Então, aqui fala, tem o nome dela, mais abaixo, né? Ali, República do Líbano, em francês e em árabe, carteira de identidade e o símbolo, né, que é a árvore do Líbano, né, o cedro do Líbano. É isso aqui, ó, tá sempre com a gente, né? Essa identidade, né, que ela passou pra gente aqui, os netos, que todos eles cozinham super bem. Agora mesmo chegou da Europa minha sobrinha, Girane, que é filha do meu irmão. Ela é chefe de cozinha em Málaga, na Espanha. Tem o Diogo, o Maurício agora recebeu um diploma de gastronomia. Os outros que não têm diploma, todos fazem, todos cozinham muitíssimo bem. Então aqui, ó, a identidade é essa, né? Passou pra gente. Com muito orgulho, né? Felícia Jarud. Tudo, foi tudo na nossa vida, tudo. Na minha principalmente. Eu consegui montar o Jarud, né, graças a ela, muitos anos de luta, e eu consegui, graças a ela. É isso. Aqui eu vou usar o frango, né? Porque aqui, como geralmente esse prato que eu vou fazer, ele é feito com tatu, né? E como não tem o tatu, eu vou usar o peito de frango, né? É mais prático no liquidificador, que fica pra vocês igual uma vitamina. Mas no tradicional, pra nós mesmo, tem que fazer isso aqui. Tipo, meu pai não toma no do liquidificador, se eu fizer. Só toma assim. Experimenta isso aí, Mara. Vamos trocar. Eu não gosto de banana.